Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. FAIP. A diferença na formação profissional. Olá, o programa VIP de hoje está no ar e eu recebo aqui no estúdio a doutora Jaqueline Cheruli, ela que é juíza, trouxe a constelação familiar para o Poder Judiciário, oficinas de direito sistêmico e agora está com uma nova abordagem em constelação familiar. Mas antes de chegar nessa novidade, eu quero retomar um pouquinho esse tema de constelação familiar, dizendo muito obrigada por estar aqui. E eu tenho uma história muito particular com a Jaqueline, porque foi a partir de uma entrevista com ela que eu fiquei encantada com o tema e depois da entrevista a gente ficou trocando ideia, porque o Eduardo diz assim, doutora, que toda vez que eu entrevisto um médico eu faço consulta depois. E eu fiz a mesma coisa com ela, eu entrevistei, terminamos, eu fui compartilhar a minha história com ela. Ela disse, Ana, quer um conselho? Faça a constelação familiar. Eu fiz. Foi uma chave da minha vida e realmente foi transformador. Então, muito obrigada. Você fez esse start da minha vida. E às vezes a pessoa faz tão bem para o outro e nem imagina que tenha feito. E a constelação familiar, doutora, é um processo de ressignificação. Por que é tão diferente? Primeiro, para a gente contar para quem está em casa, afinal, o que é a constelação familiar? Por quem foi criado? Com que intuito? Ok. É um prazer, né? Estar com você de novo. Suas entrevistas, elas são muito significativas porque você se compromete com o tema e realmente essa lembrança sua é um feedback muito legal, que nós não havíamos conversado novamente, saber, né, que foi tão importante assim a vivência que você teve pessoal. E eu gostei do que você fez da chave. Eu criei um curso que não tem nada a ver com esse, né, com a palestra vivencial, mas que é exatamente o nome do curso, Virando a Chave da Comunicação. E através da comunicação existe uma mudança de vida. Eu gostei, na hora que você fez assim, da associação, né, que é o que faz mesmo na vida da gente. Bem, as constelações, elas são uma ciência. Algumas pessoas tratam como ciência em construção, por algumas questões que eu até vou tocar no assunto aqui. Mas ela já foi tida como uma terapia breve no início. Nós tratamos as constelações como ciência porque Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, a partir de décadas de estudo, de pesquisa, de observação, ele conseguiu trazer ensinamentos, leis, princípios e resultados que a partir disso, né, do que ele trouxe como a base das constelações, nós partimos daí e conseguimos, então, desenvolver o que ele fez em outros casos. Então, é uma ciência, né? E é uma ciência que exige muito estudo, muito comprometimento, porque os profissionais que atuam nessa área, eles têm uma sensibilidade muito apurada, estudam muito e é algo muito sério e que exige responsabilidade. Sim, muita. Eu acabei fazendo a pós-graduação com a escola alemã, a Hellinger Schule, e eu fiz uma pós-graduação... Tem um monte de curso, gente, nessa área de constelação. Eu fiz a minha pós-graduação, ela é em constelação com ênfase em direito sistêmico. Mas antes disso, quando eu descobri as constelações, eu fiquei assim, num encantamento com a simplicidade, a profundidade e como ela é eficaz na transformação de vida. E a minha área de atuação no Poder Judiciário é direito de família, né? Há 17 anos eu só trato desse assunto. Eu tenho 21 anos de magistratura e há 17 eu só faço isso.
Quando eu fui convidada para assistir e fiquei como ouvinte, porque eu não conhecia, eu não sabia o que era, e a pessoa que estava ali, a profissional, começou o movimento num workshop, eu falei, isso aqui foi feito para o judiciário. E naquela época tudo ainda iniciava. E ao terminar eu disse para a profissional, eu quero levar isso para o Poder Judiciário. E ela disse, já existe um colega seu que faz isso no Brasil. No Nordeste, né, doutora? E eu falei, que bom, né? Que alguém já trilhou esse caminho, então vai ficar mais fácil. Ela me deu o nome do profissional, né? Que é meu amigo, que é o Sami Storch. E eu liguei para o Sami naquela mesma semana e disse, eu estou encantada, conheci recentemente, sei que você levou para o judiciário. A partir daí, nós começamos uma amizade. O primeiro trabalho do Sami Storch em direito sistêmico foi no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Isso foi no final de 2015 e no início já de 2016. Então, ele trouxe o curso onde alguns profissionais, não só magistrados, mas ligados, os psicólogos, mediadores, conciliadores, então tiveram o primeiro contato com essa ciência. Do que se trata? Se trata da pesquisa de Bert Hellinger. Ele foi um filósofo, um terapeuta, um pedagogo, psicanalista também, e ele pegou essa filosofia que ele, através das observações dele, com 16 anos vivendo na África, com as tribos Zulus, e da profundidade desse trabalho, que iniciou na filosofia, isso foi levado para a área pedagógica, para a medicina, para o direito e para a psicologia. Então, nós temos uma base sólida que e pode que se reverberar expandiu, em vários... né, expandiu. Hoje, no Brasil, a filosofia hellingeriana levada para o judiciário abrange 92 comissões de direitos sistêmicos criadas pelas OABs do Brasil. Que é um fenômeno recente. Um fenômeno Por recente. conta desse resultado? Sim. Lembra do que eu disse, o primeiro tribunal a fazer um curso foi o nosso em 2016. Então, é algo que vem acontecendo com muita força. Você disse que exige muita responsabilidade. Eu fiz 3 anos de curso. A partir desse, eu fui para pós-graduação. E aí a Alemanha veio com o corpo docente trazer os ensinamentos, que é a Hellinger Schule, né, que é a escola alemã, juntamente com a Universidade Novari. E, doutora, isso veio também responder às angústias do dia a dia no direito da família? Porque eu sei que você tem um trabalho que encheu voltado meus com guarda olhos. compartilhada do dia a dia. Você é muito da prática também, né? Claro, da teoria, domina, claro, como ninguém, mas do dia a dia, daquele sentimento do pai, da mãe, da criança, questões que terminavam ali o processo, mas as brigas continuavam em casa? Sim, foi isso que encheu os meus olhos. A possibilidade de uma reconciliação profunda e rápida. Na verdade, isso, né, essa reconciliação, essa pacificação profunda, é meta que nós temos junto ao CNJ, isso virou meta. E, coincidentemente, com toda essa busca de pacificação, de reconciliação, chega ao Brasil, então, a filosofia hellingeriana aplicada à área jurídica. A experiência anterior à nossa, na Argentina, com a jurista Cristina Laguno, ela iniciou a aplicação em mediação em 2003, ela já usava isso, existe em um livro dela esse registro, mas aqui iniciou-se com o trabalho do Sami Storch. Ele viveu uma experiência pessoal, então ele resolveu levar os resultados pessoais, então, para as questões jurídicas. E eu, vivendo um momento assim angustiante, como resultado, como solução, porque eu digo sempre, quem me ouve, é uma repetição, mas é um fato. Julgar não requer muito de um juiz.
Mas trazer solução e pacificar, poucos conseguem. Né? E hoje, a justiça multiportas, o que ela busca? Humanização, o tratamento da parte como um ser. E eu imagino naquela época o quanto você foi pioneira, o quanto você foi audaciosa, né? Eu digo no bom sentido a palavra de audácia, de trazer um novo pensamento, uma nova maneira de se olhar as coisas, que exigiu também coragem. E fui feliz porque quando eu levei isso para a parte administrativa, né, que no caso é até hoje o NUPEMEC, a corregedoria e a diretoria, né, que envolve presidência, vice-presidência, isso foi olhado de uma forma como compreensão. Né? Quando eu compreendo as coisas, eu consigo me envolver com isso. E foi fantástico, porque aquela angústia de não ver solução, de um processo terminar, né, mas passa alguns meses, a parte vem, olha, não estou recebendo a pensão alimentícia, ou aquela pensão vou ter que executar, ou aquele divórcio, não foi cumprida a sentença, não houve, nós não nos entendemos, e você teve uma lembrança boa. Tudo começou com a guarda compartilhada, meu envolvimento com o projeto de lei, a visão integral do ser, né? Nós somos 100% nosso genitor, nós somos 100% a nossa genitora, e nós trazemos isso. E é uma lei que é uma lei sistêmica, né? Que olha para a criança como fruto de uma união, olha com respeito para essa criança. E isso é indispensável. E equiparar pai e mãe. Equiparar pai e mãe, e a gente também vem de uma criação cultural, matriarcal, da mulher assumindo todas aquelas funções, e o filho é da mãe, mas é importante a gente pensar também que filho é de mãe e pai, que é preciso dividir também para a mulher essa sensação de responsabilidade única. Sua fala, ela traz assim uma informação. A constelação, ela não tem nada de religioso, ela não tem nada de religiosidade e nada de espiritual no sentido religioso do termo. Mas como base filosófica, então, se eu falar de alma e de espírito, eu falarei com uma abordagem filosófica. Então, uma criança, na alma dela, ela traz a informação que ela é fruto da união de dois seres. Não tem como uma criança vir ao mundo, o ser humano, apesar de toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, toda a pesquisa, ainda precisa de um homem e de uma mulher para ele ser formado. E isso está, no sentido anímico, dentro de mim. Eu sou viva, eu tenho material genético que traz informação. Então, aqui a gente já caminha para a epigenética, para as transmissões através de DNA. Então, é algo muito profundo e complexo, onde foi permitido esse olhar do ser integral dentro do judiciário. Então, nós conseguimos hoje solução, pacificação. Nas oficinas de direito sistêmico, que é a abordagem das constelações familiares, nós fazemos uma pesquisa de reação quando termina. E nós nunca tivemos uma pesquisa de reação em que a pessoa fizesse uma observação de que não foi bom, ou que não sentiu paz, que a hora que terminou não sentiu paz. Amplia a compreensão, né? O sentimento de paz, ele é distinto do sentimento de tomar decisão. Às vezes, as pessoas têm uma visão de que se eu ficar apática, se eu não tomar decisão, se eu não me expressar, se eu não me manifestar, vou ficar aqui quietinho e eu vou ter paz. Mas é exatamente o contrário. Desassossego, né? Fica ali dentro da gente. A paz, ela vem quando você, do seu lugar, você assume atos e responsabilidade
e se compromete consigo a seguir adiante. Assim tem paz. Mesmo que você receba notícias desagradáveis, mesmo que você tenha que atravessar situações não tão festivas, né, e celebrativas na forma positiva da palavra, você vai ter força para enfrentar tudo isso. E o ambiente que torna isso muito cristalino são as varas da infância e juventude, onde adolescentes ou que estão em medida protetiva ou que praticaram ato infracional, e você faz um movimento sistêmico com ele, ele sabe que ele matou, ele sabe que ele roubou, né? Ou ele sabe que ele praticou algum ato e que envolve a liberdade dele, né? Ou algo que ele vai trazer como resposta do ato praticado, mas ele fica em paz. Então, às vezes, eu fui na Argentina agora em junho e fui falar sobre direito sistêmico na Câmara de Advogados lá. E quando terminou, algumas colegas, alguns juristas, magistrados que estavam nos assistindo, disse: você me acalmou. Porque a noção que eu tinha de direito sistêmico é que não ia ter sentença, que quem praticou crime não ia cumprir pena, que o adolescente não seria levado para o sistema, né, o socioeducativo, para que então fosse reparado o ato dele. Então eu vi que não é algo de faz de conta. Realmente são resultados e são soluções. Comprometimento com resultados e soluções. Onde o bem maior jurídico que nós temos é a vida. Onde a vida é guardada e respeitada. É transformador, doutora. Altamente transformador. Eu já li muita coisa a respeito, quando você diz a questão, né, do jovem, do adolescente que pratica, né, crimes, enfim, que o quanto a questão da reincidência, o quanto após o movimento de constelação a reincidência diminui. Drasticamente. Nós temos esse levantamento junto à vara da infância de Várzea Grande, onde, num período que nós fizemos esse levantamento, nenhum adolescente voltou. Só esse resultado já justifica nós termos esse produto, vamos colocar assim, né, junto à Justiça Multiportas, para oferecer para os nossos jurisdicionados. Hoje a gente tem em todo o estado? Não, assim, em todo o polos, estado, todos sim. Temos disponível em todo o estado. Fizemos uma experiência por um tempo, funcionou. Então, nós já fizemos em Cáceres, em Tangará, em Sinop, em Sorriso, em Alta Floresta, em Barra do Garças. São comarcas que já tiveram processos trilhados e encaminhados para as oficinas de direito sistêmico. E, doutora, agora com essa nova abordagem que você traz também para o seu repertório, né, de atuação, foi a partir de toda essa experiência em constelação familiar que você... O que despertou a abordagem empresarial corporativa? O que fez? Nossa, peraí, isso aqui também cabe aqui. Nós temos inventários que duram 20 anos, 15 anos, 10 anos. E muitas vezes, no espólio, nós temos empresas, né, há dinheiro que fica preso, apreendido. E isso começou a me chamar a atenção. Eu tenho formação em estrutural e sistêmica também, que é uma outra escola que traz, não é a escola de Bert. É um outro formador contemporâneo. Bert teve contato com o trabalho dele. Então, quando a gente vê a possibilidade infinita de trabalhar, quando você é chamada num juizado e você olha a estrutura de um juizado, por que ele não está dando o resultado esperado, com bons profissionais? Quando você é chamada para olhar um processo, para constelar um processo em que está tendo uma partilha,
E por que que essa partilha não deu certo? Você já vai mais para a área organizacional. Quando você olha o formal, essa empresa, quando o casal era casado, ela tinha esse perfil e agora ela não tem mais. Ou sociedade, condomínio, um condomínio em que as partes querem agora separar e não conseguem. Por quê? Lembra que eu falei da abordagem filosófica da alma? Sim. Empresa tem alma, dinheiro tem alma, né? Tanto que as empresas E é têm fácil visão, entender. missão, valores, Sim, tem todo um não tem objeto. objeto, toda uma constituição muito E é de fácil identidade. entender isso quando nós levamos, então, para mais uma ciência, que é a física quântica, ou a mecânica quântica. Então, nós olhamos quantos princípios tem na física quântica e que nós trazemos para a nossa realidade. Eles atuam, né? As relações, as correlações, a ressonância, a complementaridade, a simetria. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. É tudo muito vivo, muito pulsante. Nós é que temos uma percepção temporal que às vezes dá uma limitada nisso. Mas essas questões outras me chamaram a atenção. Então já tinha estrutural, tinha familiar, e eu fui olhar então para as profissões. Por que que tem pessoas formadas, e eu vi muito isso na minha pós-graduação em Direito Sistêmico, bacharéis que não conseguiam atuar na área do direito, depois de formado, e faz um curso belíssimo. Um curso belíssimo, passa na prova da OAB, que é uma prova muito difícil, tem boas notas, se destaca no estágio, e aí vai para a prática, para o cotidiano, e aí o que acontece? Exatamente, porque nós temos instituições onde as pessoas adoecem e existe a mesmo traço, a mesma doença repetida numa área, numa diretoria. Por que que acidentes sequenciais marcam também empresas, comércio? Aquelas datas de aniversário se repetem em gerações. Então, depois que a gente começa a estudar, isso abre um leque infinito. Não é coincidência do acaso, Não é né, coincidência, doutora? e nada no universo é coincidência, né? Tudo tem um motivo. A raiz das coisas, elas se mostram quando nós olhamos para ela. Nós temos experiência aí, né, de colapsar a partícula. Isso, durante um workshop de constelação, acontece repetidamente. Quem é da área fala de emaranhamento. Emaranhamento é lugar nenhum. Emaranhamento é onde está um sentimento que eu não quero olhar. É onde está uma decisão que eu não tomei. Tudo muito confuso, né? Sim, Tá é onde turvo está ali. aquele casamento que eu terminei e achei que começando outro, aquilo ali fosse se resolver, isso só vai repetir de novo. Então, o emaranhamento quântico é o lugar nenhum, é o escuro. Ou seja, é o lado sombra, é o lado que eu me nego e é a minha inconsciência agindo. Que se reflete em qualquer aspecto da minha vida. Pessoal, profissional. Nas escolhas. Nas escolhas. Por que que eu escolhi, então, fazer direito? Isso tem um sentido, se olhar o meu sistema familiar. Tem um porquê. Por que que determinada pessoa resolveu fazer um concurso e tornar-se delegado? Porque um só servia a medicina. Isso tudo está ligado com a genealogia. A abordagem empresarial também surgiu a partir das leads que envolvia a questão de empresa, de dinheiro, e ela vai se restringir a isso dentro do Poder Judiciário, ou existe projeto, possibilidade de workshops, de palestras, até para a gente não chegar na lead, um trabalho também de prevenção, né? O que aconteceu nessa caminhada é que eu fui fazer, então, uma especialização. Termino agora, na próxima semana, esse curso, e eu achei interessantíssimo, na minha pesquisa, ver que a GE fez isso no RH,
que as grandes empresas, né, em São Paulo, que são as donas de shopping center, usam, que no Vale do Silício isso é muito comum, as tomadas de decisão, e também a Coral utilizou. Isso mexeu muito comigo nessa pesquisa. Inquietou, né? Peraí, inquietou, eu disse, nossa, preciso compreender. Todo mundo pode, então, desfrutar disso, né? Desde o profissional que não se entende com a liderança dele, um consultor, qual que é a postura do consultor? Quando um consultor ele é contratado, né? Qual o papel dele dentro de uma empresa, onde ele não tem cargo, não tem ligação? Como as leis fenomenológicas agem no ambiente de trabalho? Como, então, é o pertencimento? Como se dá o equilíbrio? Como funciona a hierarquia, a liderança, a qualificação? E você me falando isso, me vem um pensamento que muitas vezes a gente tem, tudo muito segmentado. Eu só olho para isso, olho só para isso, olho para aquilo e fica tudo muito solto. Nada sistêmico, né? Tudo nada linear. É sistêmico, então eu vou atuar, vou resolver só isso, mas o resto é um caos. E a impressão que eu tenho, e que a constelação, e também por isso, já ter feito constelação familiar, é que eu começo a abordar de uma maneira mais completa e eu consigo, como se fosse o centro, eu consigo observar tudo e interligar tudo isso. Sim, são várias abordagens. Eu posso olhar um departamento, mas eu posso... Tem um empresário que ele quer olhar a empresa inteira. Todos os departamentos, ou todos os líderes, como estão? Ou ele quer lançar um produto novo. Sim. Como vai ser lançar esse produto? O produto também tem alma, né? Nessa abordagem. Sim. Porque... E quantos produtos aí lançados de maneira equivocada, aí não sabe por que não deu certo? Uma super ideia, poxa vida, não deu certo. Por que não pegou? Por que não pegou? Como assim? Uma alteração num preço. Como que vai ficar em relação ao meu concorrente, se eu tenho um concorrente que bate de frente? E é legal você trazer isso, doutora, porque desmistifica, simplifica. Totalmente. Né? E outra coisa, é prático, tempo e usual. Não, e economiza tempo e dinheiro. Sim, a gente vai ficar viajando, né? Não, é real, vai ter resultado prático de prosperidade. E já tendo escrito a respeito no meu MBA, na minha pós-graduação e agora no mestrado, eu levo a mesma abordagem, meu mestrado em filosofia, direito sistêmico e fenomenologia, eu resolvi criar, então, uma palestra vivencial, onde nós passamos de 8 a 10 horas numa imersão em que eu passo, então, o conteúdo que Bert compilou nessa trilogia que tem aqui. Inclusive, numa delas, nesse aqui, em 2008, ele esteve no Brasil, em Curitiba, e eu pego, então, esse conteúdo e levo em forma de conhecimento, ao mesmo tempo em que os presentes relatam fatos do dia a dia, do cotidiano, onde ele se sente impotente, onde ele não consegue tomar decisão. Uma vivência vivência, né? Exatamente. Uma experiência profunda. Exatamente. De troca, de colocar... Onde questões fáticas, né, são levadas ali. E acontece da mesma dinâmica que é a constelação familiar que a gente já conhece? Olha, eu ouso dizer que é mais profunda. Por quê? Porque em família, esse emocional, ele está sempre... se manifestando. Né? Pesado. Né? E só que quando nós vamos para a área corporativa, durante muito tempo, eu até brinco num dos cursos que eu tenho, eu digo, a terra era plana no mundo corporativo. Você tinha trabalho e ação, plano de trabalho e ação. Né? A terra plana remonta à Idade Média, né? Sim. Aquele medo de cair, de sumir. Do precipício, chegou, a terra acabou. Então essa era a perspectiva. E o mundo corporativo era plano de trabalho, plano de ação e o que nós vamos fazer? O projeto e o que nós vamos fazer. Até que uma consultora americana
veio aqui, né, o que era assim, ela fez um triângulo e colocou sentimento, emoção. Então, de onde surge o desengajamento ou a desvinculação de um colaborador ou de alguém que nem chegou a ser colaborador e foi para a tua empresa? De onde surge o descompromisso? Então, aí o mundo passou a ter outras dimensões, né? O mundo corporativo. Sim, sim. O que era plano, que você acabou de até utilizar isso, que era cartesiano, o que era agora ganha uma outra dimensão também. E com a possibilidade de quem está participando visualizar e compreender. E compreender um comportamento, porque a pessoa não te atende em determinada tarefa. Ele está olhando para onde? Doutora, e a partir dessa vivência, eu consigo compreender e consigo também virar a chave? Sim. Nós tivemos um movimento muito interessante na palestra vivencial que aconteceu esse mês. Um empresário do agronegócio, ele colocou a equipe dele e quando ele olhou para a equipe e a forma que a equipe foi representada ali por representantes, né? Uma pessoa que seria a pessoa mais difícil para ele lidar no dia a dia, Sim. disse, é difícil olhar para ele, eu tenho vontade de me rastejar e ir passando. Quer dizer, ficou claro para ele por que ele não era atendido nas solicitações que ele fazia em relação a esse colaborador. E com um simples movimento, o representante que praticamente deitou, ele conseguiu ficar de pé e ele conseguiu então Se posicionar. olhar para o empresário com respeito, porque ele foi visto dentro da empresa. Nossa, o tanto de empresário que está assistindo essa entrevista deve estar se perguntando, se inquietando, né? Do dia a dia, de tantas coisas que acontecem e que reflete também na saúde emocional de todo mundo. Olhamos também, muito tempo, né, nós doutora? olhamos um departamento com absenteísmo e era repetido. Uma empresária levou essa questão e foi mostrado por que esses colaboradores, mais de 60, eles adoeciam. E porque era aquela doença que manifestava. É impactante e simples e fácil. E com possibilidade de transformar o que vem No outro dia, o que você faz? Você chega lá, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que fazer. Como olhar essa questão? Então, tudo que no inconsciente fica aquela impossibilidade, aquela trava, você não resolve uma pendência, não consegue fechar um contrato, simplesmente é solucionado com um olhar. Clarifica tudo. Exatamente. Eu imagino, assim, me deixa muito até curiosa, até para acompanhar, preciso acompanhar essa vivência, porque na constelação familiar que eu fiz, eu tive essa percepção de enxergar algo que eu não tinha visto, estava ali latente. E depois, gente, Manuel de Barros até brinca e diz que é preciso desver o mundo. Mas não tem como a gente desver. Visto uma vez, clarificando a ideia, não tem como mais. Você Sim. percebe claramente não, Sim. e você se movimenta. Entra, e aquilo entra, né? É interessante como parece que nós somos impregnados, então, com aquela descoberta. E aquilo entra nas nossas células. E entra mesmo, porque você sente alteração no teu corpo enquanto você está trabalhando ali. E doutora, e há uma agenda, assim, é aberto para quem queira participar? Como Sim, acontece? quando a gente agenda, isso é colocado numa plataforma para o Brasil inteiro e fica aberto durante um período essa plataforma para inscrição. Todos podem participar. Então a gente pode fazer a inscrição virtualmente, mas com a vivência presencialmente. Ah, sim, é presencial. Aí nós vamos para um espaço físico, né, com conforto,
sabendo que teremos um período aí de 8 a 10 horas juntos e nessa imersão, grandes descobertas, tomada de consciência acontece. E nesse momento que a gente vive, né, com tanta informação, com esse cotidiano tão acelerado e essas doenças, né, da alma, que a gente diz, né, essas confusões mentais, transtornos, desequilíbrios emocionais, o quanto abordagens desta natureza são essenciais, porque muitas vezes você tem um grande talento ali de ser humano, de profissional, que estagna. E a empresa também passa por um período assim, que chega a determinada época ou a idade de determinado empresário ou da empresa que ela dá uma assustada, uma estagnada, sim, que é preciso ela se movimentar. Sim. As empresas também morrem. Muitos eventos na vida, que são impactantes na vida do empresário, ou mesmo ciclos de vida, 50 anos, 45 anos, 60 anos, pode refletir na vida da empresa. E pode chegar uma hora que para a empresa acabou. É hora de começar algo novo. Né? E esse algo novo é um produto novo, é uma oferta nova. Isso existe. E me faz pensar também a questão das gerações. Quantas empresas familiares que aí troca a geração e isso, sim, impacta em tudo. Sim. Quem vai assumir? Como vai se dar essa transição? O fundador, o que ele faz agora? Qual o papel do fundador? Eu fiz algumas já em Rondonópolis e nós vimos um movimento incrível dos fundadores, e isso foi a época então em que a família de origem deles saiu de outro país da Europa e veio. Simplesmente uma dinâmica repetida na empresa havia acontecido aqui na origem. E isso é mostrado no campo quântico. Porque ele é atemporal. Ele é atemporal. E aí tem algo que acontece lá atrás que não cabe mais acontecer hoje. Doutor, ele vai trazendo reflexos. Há padrões que são repetidos enquanto não são vistos. Quando eu mostrei para os empresários, eu falei, aconteceu isso aqui nesse país. Um deles disse, mas isso aconteceu com meu pai e meu tio dentro da empresa. Então nós vamos lá na base filosófica, lá na pesquisa de Bert e trazemos então solução para isso. E o que é interessante, você que já teve contato com as constelações familiares, o que acontece de diferente aqui? Aqui eu posso testar circunstâncias e situações, coisa que na familiar não. Né? Na familiar nós olhamos o que é representado e trabalhamos ali. Então, a constelação familiar não implica em final feliz, em viver felizes para sempre. Mas na empresa eu tenho como trazer solução. E se esse colaborador já não tem mais como colaborar, em outra área ele responde ou ele tem que ser demitido? É onde o pertencimento deixa de existir. E nós podemos também olhar para as demissões, o luto que elas trazem, como é a despedida, como alguém que trabalhou 30 anos, chega a hora de ir, como vai ser esse desligamento. Que muitas vezes deixa muitas marcas, né? Em todos Fica na história. Fica na história. E aí, que maneira você vai lidar com isso? Porque todo mundo vai lidar com isso como um dia. Como guardar na memória empresarial e isso servir de força para seguir adiante. E a gente tem, claro, toda uma questão de ética. Você não traz detalhes. Mas aí eu fui fazer. E então, o bom é não saber. Não saber, né? De grupo, individual. E, gente, testemunha aqui é vivendo essa experiência para entendê-la. E é algo que te clarifica de uma maneira e você
se surpreende no bom sentido de falar, nossa, existe a física quântica, um campo diferenciado de muita ciência. Sim, esse clarifica é tomei consciência a respeito de. Tomei consciência a respeito de. Aí nada mais te tira daquele lugar. E quando a gente fala, né, de tomar consciência, a gente já falou da responsabilidade, que é importante que os profissionais, eles que querem trabalhar com constelação familiar, que busquem mesmo estudo, qualificação, porque nós temos o Hellinger Schur, existe no Brasil. Sim, a Hellinger Schule existe no Brasil através da faculdade Inovare. A Inovare, ela representa a Hellinger no Brasil e na América Latina. Então tem sim muito estudo aí ao alcance de todo mundo. E não necessariamente eu precise ser psicóloga para trabalhar com constelação familiar, que é bom a gente também esclarecer isso. Não, não há nenhuma ligação com a área de atuação da pessoa ou... Eu tive colegas de pós-graduação numa área específica de direito sistêmico, um casal que resolveu fazer e levou isso para a vida, né? Eles frequentaram o curso todo. Então, nós temos assistentes sociais, nós temos pessoas ligadas à Receita Federal lá, são auditoria, pessoas, servidores dos estados ligados ao legislativo, ao executivo, profissional liberal. Até porque, doutora, numa vivência, por exemplo, como essa, quando se é percebido, né, que existe uma questão psicológica, ela vai ser encaminhada para isso. Então tem muito respeito com as atuações de todas as profissões. Né? Isso é um olhar que diferencia tudo. Nós fazemos muito, essa experiência ela é constatada de forma muito forte nas audiências. Quando a pessoa entra na audiência, ela já sente outro ambiente. Eu fiz há algum tempo, assim, recente, algumas audiências de custódia e o profissional da defensoria que estava comigo, ele ficou muito impactado com a forma que as pessoas eram tratadas dentro da sala, porque minha assessoria já trabalha comigo há algum tempo, e como as pessoas se comportavam e as respostas que elas traziam. Isso num olhar. Um olhar muda tudo. Um olhar muda uma vida. Nossa, é o respeito pela história particular de cada um, né? Pela essência do ser. E é incrível você falar isso, porque vem aqui, né, no programa, uma juíza de direito, a gente associa tanto julgar, falando em não julgar, né? Julgar, e aí ela diz isso, não julgar, olhar, respeitar a essência de cada um. E aí, a sensação que eu tenho que a parte se sente integrada nisso, ela sente que a justiça realmente foi feita, que é justo, o resultado é justo. Eu fiz parte disso. Exatamente, porque quando você é olhado assim, com respeito, independente do que você praticou, onde o teu ato ele não é taxado de certo ou de errado, de bom ou de ruim, existe uma força maior atuando. Então, a pessoa ela encontra um conforto dentro dela. Realmente, eu tenho agora um lugar que eu encontro paz em mim. Realmente o que eu fiz estava num contexto muito maior. Né? O próprio esquizofrênico, quando você olha assim para ele também consegue ter essa percepção. Ele sente que ele pode ali... Eu estou no ambiente seguro para ser quem eu sou. Exatamente. Né? E o que a gente fala muito, eu me lembro que quando eu fiz direito, né, advoguei 1 ano.
e fiz jornalismo ao mesmo tempo. E eu me lembro que na minha monografia eu estudei o doente mental nas instituições carcerárias. E eu sempre fui muito inquieta e eu me lembro que a frase de abertura da minha monografia era: nem tudo que é direito é justo, nem tudo que é justo é direito. E como é bom acompanhar a evolução, porque eu tenho 19 anos de formada, a evolução do direito. Talvez hoje, se eu resolvesse advogar hoje, o direito de família, nessa compreensão do direito sistêmico, faz sentido para mim. E naquela época eu não me enquadrava, eu não conseguia lidar da maneira como era conduzido, as coisas eram conduzidas. Sim. Era muito angustiante. Eu imagino então para você, juíza da área de família há tantos 17 anos, o quanto foi árduo essa experimentação, claro, de muita luta, e a chegar agora e falar, nossa, a sensação de falar, não, agora sim, a gente está indo para o caminho certo, no sentido do ser humano, do respeito. De solução. De paz. De paz. Né? De reconciliação. E volta processo, vai processo, vamos abrir processo de novo, vai, não fiquei satisfeita, dali um mês ligava. Ah, não, mas dessa sentença não é isso que eu quero, não. E veja, o que é interessante, isso em grau de recurso. Desembargadores que olham, já conhecem, né, como funciona o direito sistêmico, e olham e têm a percepção de que aqui cabe mais um olhar. Vou encaminhar para as oficinas. E isso é solucionado juridicamente no último suspiro, todo, doutora. Né, como se fosse o último suspiro processual. Sim. E as partes, então, resolvem. Se encontram para se respeitar, para começar uma nova história. Exatamente. E em direito de família, então, isso é fundamental para a saúde dessa família que, embora é pai e mãe em casas separadas, o filho é dos dois e a gente tem que estar junto para criar. Questões empresariais, contratuais. Não há limite para que nós possamos levar essa ciência para a vida das pessoas. Estou encantada, doutora. E para quem quer saber mais, se tem algum site, onde ele pode encontrar assim, mais sobre também a palestra vivencial, é um endereço? A palestra, quando a gente agenda, ela é divulgada nas redes sociais, né? Sempre é feita uma divulgação com da tempo. Doutora, da sim, Jaqueline Cherulli. Sim, em meu nome. E as oficinas do direito sistêmico, basta procurar o Sejusc da comarca, que o pedido, mesmo que ele seja pré-processual, ele será tratado ali na oficina. Doutora, muito obrigada. Foi uma alegria te receber aqui. Eu tive a oportunidade de agradecê-la também, pessoalmente, pela dica da constelação familiar, o quanto isso foi importante para mim. Aproveitar e mandar um beijo para a Heloíse Dorileu, que foi a consteladora que eu tive a oportunidade de ir a fundo nesse tema, e o quanto foi importante para mim, porque eu digo sempre que a gente tem várias ferramentas para viver melhor. Por que não buscá-las? Exatamente. Né? Para mim, assim, é um prazer poder estar aqui, conversar tão abertamente, né? E dizer para as pessoas, há sempre uma possibilidade, há sempre um movimento a ser feito. Sempre. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. E para você que está aí nos assistindo, muito obrigada. Eu agradeço a sua companhia. Eu quero mandar um beijo especial para o Mihai, que é lá de Várzea Grande. Ele me abordou na semana passada dizendo o quanto acompanha o nosso trabalho, o quanto eu fico feliz quando eu recebo essas manifestações de carinho. A Valéria Marcolino, que é da loja Maria Rosa, que é a loja que me veste. E a Maria Rosa completa 1 ano no Shopping Estação. Então eu desejo assim, muito sucesso. Eu sou apaixonada pela Valéria e, claro, pela Maria Rosa, então é um amor assim, incondicional. Pela Nalva, do La Provence, que cuida do meu cabelo, e a gente tem uma relação de gratidão muito grande com as pessoas que trabalham com a gente, né? Eu percebo isso em você, quando você diz a equipe, você sempre se coloca em equipe, e que a gente não trabalha sozinho, né, doutora? Em qualquer área que a gente está, a gente está inserida, é sistêmico. Sim, o nosso primeiro olhar é para quem está junto conosco. E aí vou mandar um beijo especial pro meu gatinho, pro Paulo Henrique. É porque eu brinquei com ele. Eu sempre mando beijo para as pessoas ao final do programa. E aí eu tenho que mandar para ele, então, Paulo Henrique, ó, um beijo para você. O programa VIP de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sinta sua alma, um empreendimento Vanguard.
STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. FAIP. A diferença na formação profissional.